Sejam bem-vindos ao ATPC de Ciências da Natureza, né? Esse é o momento da diretoria de ensino e nesse ATPC a gente vai dialogar diretamente com os professores de Ciências da Natureza, né? Qual que é a pauta da nossa ATPC de hoje? A gente vai apresentar a nova PCNP de Química. A gente vai fazer a apresentação de um curso que será oferecido aqui pela Leste 1, né, que é o curso de Efeitos Biológicos das Radiações. É um curso oferecido para professores de Ciências da Natureza, a gente vai falar dele. A gente vai divulgar uma live que a gente vai oferecer no dia 16, né, 16 de junho, okay? Não de julho. A gente vai falar de um site, de uma funcionalidade dentro do site do núcleo pedagógico que a gente está desenvolvendo, que vai facilitar a gente a ter acesso às ATPCs lá, da EFAP. Por fim, a gente vai fazer um desdobramento voltado para as ciências da natureza da última ATPC da DE, né? Aquela ATPC da DE que a gente fez uma modelização de aula interdisciplinar falando da crise da modernidade, a gente vai explorar isso dentro de ciências da natureza. Essa é a nossa pauta. Bom, então a nossa equipe aqui mudou, né, recentemente. A equipe de ciências da natureza da diretoria de ensino, né, do núcleo pedagógico Leste 1, agora é formada pela Luzia, como PCNP de Química, né? Luzia, por favor, se apresente. Olá, professores. É um imenso prazer, né, estar com vocês novamente, agora, né, dentro da nossa disciplina, nova disciplina de formação, que é Química. Eu estou migrando, né, saindo novamente agora. Antes eu estava com Química, fui para Tecnologia, agora estou retornando para a Química. E será um prazer trabalhar aí com o Gabriel. E você, que pode ser o nosso PCNP de Biologia e Ciências. Então, as inscrições estão abertas. Se candidate, vem fazer parte da equipe. Eu encaminhei, há uns meses atrás, um formulário ouvindo o que vocês, professores de Ciências da Natureza da Leste 1, tinham necessidade de formação, dado todo esse novo, né, a nova configuração do ensino médio, o novo ensino médio, tanto os itinerários formativos, os aprofundamentos curriculares, quanto o currículo, né, o currículo em ação e tudo mais. E aí eu encaminhei um formulário, muitos de vocês, 109 professores de Ciência da Natureza da Leste 1, responderam esse formulário, vocês devem se lembrar dele. E eu queria compartilhar com vocês, agora para começar a nossa reunião, o resultado desse formulário e o que ele gerou, né? Então, a gente escutou vocês, o que vocês tinham necessidade de formação, né? O que vocês queriam conhecer com um pouco mais de profundidade, e isso gerou um curso que eu propus para a EFAP, né? E que está tramitando lá, mas já está num estágio avançado de tramitação, e vai se tornar um curso que vai ser oferecido aqui para os professores de Ciências da Natureza da Leste 1, e que vai gerar certificação válida para a evolução funcional. O curso será sobre efeitos biológicos das radiações. Por que eu escolhi esse tema? Passa para o próximo, Luzia. A gente fez essa pesquisa, né, que vocês responderam, a gente teve 109 respostas. Essa foi a configuração da formação dos professores que responderam à nossa pesquisa. Quase metade dos professores eram de biologia, né, eram formados ou são formados em biologia, né? Próximo de 10% formado em química, um pouco menos de 10% formados em física, próximo de 20% formados em matemática, e tiveram outros professores também de outras áreas que também responderam essa pesquisa. Então, a gente fez essa escuta com vocês para saber o que vocês gostariam de ter, se vocês têm disponibilidade para fazer um curso, o formato do curso, o assunto do curso, tudo isso foi escutado, e a partir desses dados a gente tomou algumas decisões. Então, aqui, ó, aí, aquela primeira pergunta foi qual a sua área de formação? Dentro da área de formação, a gente tem 42% dos professores que responderam dão aulas de ciência, né? 21% dão aula de matemática, 30% dão aula de biologia, 18% dão aula de química e 26% estão atuando como professores de física, ok? Daí foi feita a seguinte pergunta: você sente necessidade de aprofundamento, né, dos seus conhecimentos para poder lidar melhor com o novo ensino médio e com essa nova configuração, né, interdisciplinar e tudo mais?
66% dos professores que responderam à pesquisa disseram que sim, que sentem necessidade de um aprofundamento mais específico, né? Para além daquilo que a EFAP já oferece para a gente. Então, a gente levou isso em conta. Mais da metade dos nossos professores de Ciências da Natureza da Leste 1 tem necessidade ou gostariam de ter um aprofundamento, obviamente, dentro da sua área. Quantos desses professores teriam interesse num curso de aprofundamento? O mesmo percentual, né, por incrível que pareça, 66% dizendo que sim, 27% dizendo que não, 27,5% por diversos motivos. E uma outra porcentagem aí dizendo que dependeria do formato, depende do tema e assim por diante. Mas o que a gente enxerga aqui? Que a grande maioria de vocês, né, teria sim interesse em fazer um curso de aprofundamento. Aí a gente perguntou quais seriam os temas de interesse, eu coloquei diversos ali, vocês também sugeriram outros temas. E eu olhei com muito cuidado para essas respostas, né? A resposta que deu maior parte aqui, como o professor podia escolher mais do que um tema, então deu mais do que 100% aqui, né? Mas o que deu maior foram dois temas. Um deles, os efeitos biológicos da radiação, que a gente acabou por escolher esse tema, e eu vou explicar por quê, como o tema do curso que a gente vai oferecer. O outro, física do meio ambiente. Esses dois temas concorrendo também perto de astronomia, né? Esses três aí concorrendo como os que tiveram maior interesse dos professores de ciências da natureza. Por que a gente escolheu, nessa primeira edição, elaborar um curso de efeitos biológicos das radiações, né? Porque dentro de efeitos biológicos das radiações, eu consigo discutir física do meio ambiente, e para se discutir física do meio ambiente, a gente precisa ter alguma base ali de radiações, né? Radiações principalmente não ionizantes, né? Que a gente vai discutir no nosso curso de efeitos biológicos, né? Então, ele pode servir como uma introdução para a gente também ter uma primeira experiência, né? De um curso, de formato de curso e tudo mais, para, no futuro, oferecer um curso de física do meio ambiente já usando esse curso de efeitos biológicos como base, né? E a astronomia é um assunto super interessante, dependendo da experiência que a gente tiver em efeitos biológicos, e alguns temas, quando a gente estuda radiações, são diretamente usados em astronomia. Então, a gente, observando o resultado dessa pesquisa, a gente optou por escolher efeitos biológicos das radiações, né, como sendo um pontapé inicial para, no futuro, dependendo dessa primeira experiência, a gente desenvolver outros cursos, já mirando física do meio ambiente e astronomia. E as opções que vocês deram, que vocês mesmos colocaram, todas elas a gente consegue ali encaixar. Ó, aplicações da genética, né, a gente vai ver que os efeitos biológicos, a gente vai trabalhar um pouquinho de noções básicas de genética, né, radioisótopos, né, e tudo mais. Ok? Então, baseado nessa escuta, a gente pensou em elaborar um curso de efeitos biológicos das radiações, que já foi elaborado, enviamos para a EFAP, estamos ainda em diálogo para aprovação da EFAP, mas esse diálogo já está bastante avançado, né? Então esse curso vai sair e será com certificação valendo para a evolução, ok? Pode passar próximo. Sobre o formato do curso, né? A maioria de vocês escolheu totalmente remoto, e dá para compreender, ele é muito mais flexível. Lembrando que esse curso tem que ser feito fora do horário de serviço, né? Não dá para ser feito, não dá para convocar vocês ainda, né, por uma série de motivos, né? Não é só questão da Covid, não, uma série de motivos até burocráticos. Então, esse curso é por opção, o professor opta por fazer esse curso, ele é feito fora do horário de serviço. Nesse curso que a gente elaborou, ele terá 40 horas, né, e você vai ganhar um certificado, quem for cursista, né, e concluir o curso, ganha um certificado de 40 horas, que ele pode usar para evolução. A maioria escolheu totalmente remoto, né? É muito interessante, a gente resolveu manter essa escolha da maioria. Se a gente colocar totalmente remoto e híbrido, dá mais de 80%, né? Só com um detalhezinho que eu vou explicar para vocês, que o curso que eu elaborei, ele não é totalmente remoto, ele é quase totalmente remoto, com um único encontro presencial, que seria a última aula, né? Que é aquele encontro para a gente conversar, ver cara a cara, né, os colegas e tudo mais. Então, a proposta que foi para a EFAP seria quase totalmente remoto, com um único encontro presencial, né, que seria aquele encerramento do curso, em que a gente se reuniria, provavelmente, aqui no núcleo, e um veria o outro e faria aquele encerramento, né? Então, esse formato que a gente enviou
para EFAP, o curso praticamente totalmente remoto via Teams. Então, o curso ele é um formato de 40 horas, o que é um bom formato, né? Só que essas 40 horas não são todas de aula, tá? A gente vai ter 6 encontros de 4 horas remoto via Teams, totalizando 24 horas nesses encontros, né? Que seriam 6 grandes aulas de 4 horas. Só que essas aulas são bem diversificadas, como eu vou mostrar para vocês, não são aulas cansativas. São 6 aulas. Pega o próximo semestre, vai pegar no próximo semestre ali. 4 momentos de leitura assíncronos, que o cursista faz no momento que ele achar mais conveniente, totalizando mais 4 horas. Esse curso ele vai pedir um momento para você apresentar uma aula e um momento para você preparar um plano de curso para uma aula para você aplicar com os alunos. Uma aula você vai apresentar para os colegas e outra para os seus alunos. Isso vai demandar 8 horas de trabalho que estão contadas nas 40 horas do curso. Esse momento também é assíncrono. Tanto a preparação da aula que você vai dar para os colegas cursistas, quanto o plano de aula que você vai entregar para a gente, que vai ser a aula que você vai dar para os seus alunos aí na escola, totaliza 8 horas, e essas 8 horas são assíncronas, você faz no seu ritmo, aí não existe um momento de encontro. E aí sim, um único encontro presencial, que seria o desfecho do curso, né? Aí sim, feito provavelmente aqui na diretoria, no núcleo pedagógico, e um encontro de 4 horas. E a certificação EFAP de 40 horas, distribuídas dessa forma aí. Esse foi o formato que a gente pensou mais adequado. Quais temas serão trabalhados nesse curso? Espectro eletromagnético, fundamental para qualquer uma daquelas discussões que a gente listou lá, né? Radiação ionizante e não ionizante, física quântica, né? Porque a gente vai ter o olhar, né, das radiações, não tem como você olhar para as radiações sem discutir física quântica. Aí vamos entrar na questão da química, os radioisótopos, fontes naturais e artificiais de radiação, radioatividade, né? E percebam que é um curso totalmente interdisciplinar, né? Inclusive, a gente está negociando, não estou prometendo, mas é quase certeza, que a gente vai conseguir alguns professores convidados, né, que vão trabalhar em algumas aulas aí, né? Eu não vou declarar isso ainda com toda certeza, mas é muito provável que a gente consiga com professores convidados. Interação da radiação com a matéria, o uso das radiações tanto na medicina quanto nas tecnologias. Vamos entrar em questões delicadas como as bombas nucleares, né, que é uma questão atual, né, dado aí a configuração geopolítica do mundo nesse momento. Energia nuclear, vantagens e desvantagens, e vamos estudar os principais acidentes nucleares, né? O Three Mile Island, de 1979, pouca gente conhece esse acidente, foi um acidente enorme que aconteceu nos Estados Unidos, um acidente de proporções gigantescas, e pouca gente conhece o acidente de Three Mile Island. Chernobyl, que todo mundo conhece. Vamos nos aprofundar no acidente de Goiânia, que ocorreu aqui no Brasil, que foi um dos maiores acidentes nucleares do mundo, né, que não foi numa usina nuclear, né? Enfim, a gente vai debater isso no curso, e o acidente de Fukushima, no Japão, em 2011, ok? Esses são os temas gerais aí que a gente vai trabalhar no nosso curso. A linha do tempo, o curso começa em 2 de agosto e termina em 8 de novembro. Parece muito tempo, né? Só que eu equacionei esse curso de forma, ele não vai cair aula e tal, em época de fechamento de nota, por exemplo, e tal. Eu consegui distribuir essas 6 aulas que a gente vai ter em momentos bem mais tranquilos para a gente, para não coincidir com fechamento de nota, fechamento de bimestre, etc. Cada uma das aulas terá uma leitura associada, né? Exceto a aula que vocês vão apresentar, né? Que daí não é uma leitura, mas é uma preparação de aula. Todo encontro ele vai começar com uma avaliação e vai terminar com uma avaliação, né? Então, a gente vai fazer a avaliação em tempo real, para a gente poder ir ajustando, né, o caminho do curso. Essa avaliação não é uma avaliação para saber se você vai ser aprovado ou não, mas é uma avaliação para a gente saber o que está dando certo e o que não está dando no curso. A gente vai trabalhar com questões referentes ao tema também, vamos entrar no mérito e tudo mais, né? E, como já foi dito, os cursistas, são vocês, vão preparar e apresentar, né, uma aula para os colegas e um plano de aula para ser dado para os alunos aí na escola de vocês. Não precisa ser nesse ano essa aula, né? No término do curso ali no início de novembro, vocês já vão estar no final do ano, mas essa aula pode virar uma aula para ser aplicada no ano que vem. Formulário de inscrição
Estou lançando agora, né? A gente tem um número mínimo de participantes, que é de 10 participantes. Se a gente não conseguir fechar 10 participantes, o curso não vai acontecer. Ok? Ele tem que começar com mais de 10 e tem que terminar com mais de 10, né? Senão não pode certificar com menos de 10 participantes. Então, é o número mínimo de participantes. O máximo de participantes, 60. Isso foi um número escolhido por nós. Por quê? Como ele é praticamente totalmente online, a gente não tem limitação de espaço físico. Então, por que 60, né? Primeiro, porque eu acho que não vai ter muito mais do que isso interessado em fazer o curso. Agora, mesmo se tiver, existem essas avaliações no começo e no final de cada aula, e essas avaliações, eu vou precisar ler essas avaliações, né, e tomar decisões a partir delas. Se eu tiver muitas, isso talvez eu não tenha perna para tomar, para ler com devido cuidado e tomar as decisões. O prazo da inscrição começa agora, tá? Será divulgado no momento oportuno, agora. Esse é o QR Code e tem também um link, vocês vão receber, né, esse PowerPoint, você tem um link ali. E vai totalizar 60 por ordem de inscrição. Né? Quando bater 60, eu fecho o formulário e pronto, não vai poder mais se inscrever. Como eu já disse, vai haver certificação, né, de 40 horas, que você vai poder usar eventualmente para evolução funcional. E, então, quem tiver interesse, é claro que o curso não é obrigatório, mas a gente vai olhar com um pouco mais de profundidade essa questão das radiações, o que vai fazer, e eu acho que o que vai ser mais legal nesse curso é a gente estabelecer esse diálogo entre a física, a química e a biologia, né? E esse tema ele é perfeito para a gente iniciar esse diálogo, né? Porque a gente vai estar trabalhando o tempo todo com radioisótopo, com efeitos biológicos, com os princípios básicos da radiação, né? Que vem da física quântica, e o que a física quântica tem a ver com a química e com a biologia, né? E tudo mais, né? Então, eu acredito que vai ser bem enriquecedor para todos. E a gente vai trabalhar num nível um pouco mais elevado do que a gente trabalha em sala de aula, né? A gente vai estar trabalhando só com professores, então a gente vai... É um curso mesmo, né? Um curso de formação de professores, né? Então, é isso. Está abertas as inscrições, aí estão abertas as inscrições, vocês podem já se inscrever imediatamente, ok? Nossa, que bacana, né, Dani? E para complementar, nós vamos ter aí uma live programada já para o dia 16, né, do próximo mês, como um ATC da diretoria de ensino sobre habilidades de talento. Tá? Ela será às 9 horas pelo YouTube. Então, vocês estão recebendo link, pode acessar pelo QR Code. Nós vamos falar um pouquinho como a gente desenvolve essas habilidades de pensamento voltadas sempre às ciências da natureza. E nós vamos divulgar aqui para vocês, né, um site com conteúdos das ATPCs que são realizadas pela EFAP, né? Quem sabe que a organização lá do centro de mídias, do repositório, às vezes foi muito difícil para se encontrar uma gravação, um material disponibilizado. Então, nós vamos montar aí um repositório dentro do nosso próprio site. Então, nós temos aí o site da diretoria, para vocês conhecerem, o site do Núcleo Pedagógico, o canal do YouTube, e vamos ter aí, dentro do nosso site, esse card da ATPC FAP-CMSP, onde você vai encontrar essa organização por data, por tema. Então você vai poder acompanhar um link direto, né, para as ATPCs que são realizadas pela EFAP, através do Centro de Mídias. E aí, nós vamos ter agora o desdobramento da última TPC, que se trabalhou a questão da crise da modernidade. E aí, vamos chamar o Daniel para conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Para encerrar aqui o nosso momento DE, eu queria desdobrar um pouco a última TPC que a gente teve da DE, né? Que a gente acabou de falar lá do curso, da questão desse diálogo interdisciplinar, né? Que não tem para onde fugir, né? O novo ensino médio, ele é totalmente interdisciplinar. A gente vai ter que começar aprender a construir essas pontes de diálogo, né, entre os nossos colegas. É claro, para construir essas pontes de diálogo, a gente precisa de tempo. Nossa última TPC do Momento DE, o PCNP Leonardo, ele trouxe ali uma modelização, né, que assim,
é um modelo, de forma alguma a gente pede que vocês apliquem aquilo daquele jeito, né? Só para mostrar essas possibilidades. Né? Então, ele falou ali da questão da crise da modernidade, ele deu muito mais ênfase na literatura e na história, pincelou a ciência da natureza. Vou aproveitar esses nossos últimos minutos aqui da nossa TPC para desdobrar como que o professor de ciência da natureza pode pegar aquela última TPC que você estava falando de romantismo, né, de literatura, de história, de crise da modernidade, como você pode desenvolver isso em ciências da natureza. Né? Não que a gente espere que você faça isso, mas a gente quer mostrar, né, com isso, modelizar uma possibilidade de diálogo interdisciplinar, né, que daí no fim dessa rápida apresentação eu vou retornar nesse assunto aí. Ele começou a TPC, vocês assistiram na semana passada, mas só para relembrar, com a música Capitão da Indústria, do Paralamas do Sucesso. Eu não vou tocar essa música de novo, porque não daria tempo. A ideia é a gente ser bem breve aqui, né? Bom, existe uma competência de ciência da natureza, está lá, né, no currículo, que é analisar fenômenos naturais, processos tecnológicos com base nas interações e relações da matéria e energia que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida, né? E uma outra que também diz respeito a fundamentar e defender decisões éticas. Essas duas competências estão lá no currículo de ciência da natureza, né? E elas dialogam diretamente com aquela conversa que a gente teve a semana passada com a questão da crise da modernidade. De que forma? É o que a gente vai ver agora. Dessas competências abrem diversas habilidades que derivam diretamente dessas competências. Eu selecionei só duas aqui. Uma delas é a EM13 CNT 203, né? É uma habilidade de ciências da natureza, ela não diz respeito a nenhuma das disciplinas especificamente, que é avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano. E uma outra que eu destaquei, dentre muitas outras que vão derivar dessas duas grandes competências, né, que eu falei agora há pouco, que é investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos da ciência da natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação, privação de direitos individuais e coletivos em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade. Olha aí, uma habilidade de ciências da natureza falando em contextos sociais e contextos históricos, falando em promoção de equidade. Essa é a cara do novo currículo, né? Quer dizer, eu trazer essas questões para ciências da natureza, né? Mas de que forma eu faço isso? Essa é a grande questão, né? Tá, eu tenho os materiais ali. Vocês vão ver que essa nossa sugestão de modelização, ela até foge um pouco, não foge dos materiais que a gente está trabalhando aqui, e o exemplo que eu vou trazer está dentro do material que está sendo utilizado agora. Mas eu, como professor, eu tenho isso no meu radar, eu posso ter autonomia para trabalhar com essas questões. E é isso que a gente vai mostrar agora. Aqui eu tenho um slide colocando todos os conteúdos, né, que são os objetos de conhecimento que podem ser trabalhados dentro dessas habilidades, né, seja impactos da intervenção humana, a questão genética, efeito estufa, máquinas térmicas, radiação eletromagnética, ética científica, que é um objeto de conhecimento que está sendo discutido lá em química, ciclo biogeoquímicos, ok? De que forma abordar isso? Bom, na TPC passada, o nosso PCNP de História traz um movimento literário, que é o romantismo, né? Eu gosto sempre de chamar o Ezra Pound de lembrar, né, o Ezra Pound. O Ezra Pound, ele diz uma frase que eu acho genial, né? A frase dele é a seguinte: o artista é a antena da raça. O Ezra Pound é um grande crítico literário estadunidense e um grande poeta estadunidense, tá? Ele, junto com o T.S. Eliot, formam aí talvez os dois maiores poetas, né, e críticos literários estadunidenses aí. Qual a leitura que eu faço dessa frase? Né? O artista, ele é o cara que tem aquela sensibilidade que capta as coisas no ar, ele capta o espírito do tempo, o que está acontecendo ali antes. Então, quando um movimento artístico começa a captar algumas coisas, a gente tem que ficar atento a isso. E eu quero começar com essa frase e passar para o próximo slide aqui para linkar essa frase com o que estava acontecendo nessa época. Qual é o contexto histórico? Está lá na habilidade, né? Na época do romantismo, que é o que se tratou a TPC aí da crise que é onde vai surgir a ideia de crise da modernidade, que é o tema da TPC.
foi na época da Revolução Industrial. Esse era o contexto histórico. E vocês sabem da Revolução Industrial, o que ela trouxe, né? Quer dizer, ela vai modificar completamente as relações e completamente as relações de trabalho, as classes sociais e a relação também da ciência, como eu vou mostrar para vocês. A ciência está diretamente relacionada com a Revolução Industrial. Se não fosse a ciência, não teríamos Revolução Industrial. E também, se não fosse a Revolução Industrial, não sabemos como seria o desenvolvimento da ciência. O romantismo surge nessa época. E o romantismo vai trazer essa crítica à modernidade, ou seja, a crise da modernidade. Mas que modernidade é essa? A gente já vai ver que modernidade é essa. O que estava acontecendo na mesma época, né? E que nasceu por causa da Revolução Industrial? A termodinâmica, né? Então, é claro que isso é muito polêmico, mas a termodinâmica ela existe desde que a gente começou a estudar calor. Mas se você pegar os historiadores de ciência, eles vão dizer que a termodinâmica é inaugurada em 1824 pelo Sadi Carnot, né? Que foi o primeiro a demonstrar que você podia converter calor em trabalho. Né? E ele cria, então, a ideia das máquinas térmicas. Né? Então, qual que é a ideia do Sadi Carnot? Que é aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, que a gente está trabalhando em física, né? E é trabalhado um pouco também em química. Se eu tenho duas fontes de calor, ou duas fontes com temperaturas diferentes, né? Uma fonte fria, uma fonte quente, vai fluir calor entre elas. Diferença de temperatura, flui calor. Né? Se eu tenho calor fluindo, esse calor gera trabalho. Mas ele não gera só trabalho, ele também aumenta a energia interna do sistema. É isso que está escrito nessa equação aí. O primeiro cara a sacar isso foi o Sadi Carnot, em 1824. Olha só que coincidência, bem na época da primeira Revolução Industrial. Se não houvesse, né, a conversão de você começar a ter uma lei que conseguisse realizar trabalho através do calor, né, através de uma fonte quente e uma fonte fria, duas temperaturas, fluindo calor e essa fluência de calor, gerando trabalho, será que eu conseguiria ter a Revolução Industrial, que é baseada, uma das características é a produção em massa, o uso de maquinários? E aí você tem o movimento romântico, né? O romantismo. E o romantismo ele é um movimento heterogêneo, né? Isso foi tratado na TPC anterior, e ele vai ter como uma das principais características, ele é muito heterogêneo, né, e tal, mas uma das características que é praticamente comum é a crítica à modernidade, né? Então, eles vão ver ali uma crise, né, nessa modernidade. Então, eles vão enxergar uma série de problemas nessa modernidade, vão criticar essa modernidade, e vão propor ali uma fuga dessa modernidade, geralmente se recolhendo no ensimesmamento, né, a questão do isso. Essa crise da modernidade gera uma melancolia, né, no homem romântico, isso gera um ensimesmamento, gera todo ali querer voltar, né, para o tempo antigo, antes da modernidade, aquele tempo que era bom, né, aquele tempo, então você romantizar, né, daí a gente até usa esse termo, vem do movimento romântico, né. Agora, por que essa crise da modernidade, né, e especificamente da modernidade capitalista? A modernidade capitalista, ela vai trazer duas ideias, né, básicas: o desencantamento do mundo e a reificação das crises das relações sociais. O movimento romancista, essa vanguarda artística, lembram? O artista é a antena da raça, né? Essa vanguarda artística saca isso, ele saca essa questão dessa modernidade trazendo o desencantamento do mundo e a reificação das relações sociais. De que forma? Você tinha o positivismo, né? Dizendo assim, a ciência é o progresso, a marcha contínua e progressiva da humanidade, né? A humanidade está sempre em progressão. E quem traz o progresso? A ciência. Esse é o positivismo, certo? A ideia principal do positivismo. Só que aí eu tenho aqui duas fotos que mostram o que esse progresso gera. Acabamos de falar da máquina térmica do Carnot, né? Para eu ter a máquina térmica, eu tenho que ter calor. Esse calor vai ser transformado em trabalho, e esse trabalho interessa muito na Revolução Industrial. A partir dele, eu posso gerar coisas em série, eu posso fazer máquinas funcionarem. Mas para eu gerar o calor, eu preciso o quê? Queimar um combustível. Olha aí o resultado da queima de combustível. Eu comecei a ter uma queima de combustível para fazer funcionar essas máquinas, uma queima de combustível enorme. Né? Então, comecei a gerar ali fotos como essa. Essa é uma foto de Londres, no auge ali, um pouco depois ali do início da Revolução Industrial. A cidade do fog, né? A cidade da neblina, porque aquilo é o quê? A poluição de queima de combustíveis. Né? Então, você percebe o romântico já sacando isso.
E essa outra foto que foi usada na TPC passada, dos meninos que extraíam esse combustível para ser queimado. Olha os meninos aí na mina de carvão, né? Então, os românticos já sacaram, pô, é isso que é o progresso, é isso que é... E aí o desencantamento do mundo, né? Aquela ideia positivista de que o progresso, a ciência vai gerar um mundo melhor, sempre, né, progressivamente gerando um mundo melhor, eles começam a questionar. Eu não estou entrando no mérito, não, tá? Não estou entrando no mérito se gerou ou não gerou um mundo melhor e tal. Estou tentando compreender o que o homem romântico tinha como ideia do positivismo, né, dessa ideia da modernidade trazendo progresso contínuo, que ele via essas imagens que vocês estão vendo. E a reificação das relações, o que é reificação? É a coisificação, né? A reificação é a coisificação. Então, o que você tem? A própria ideia de trabalho tem o desenvolvimento aqui que eu fiz, né, da equaçãozinha do trabalho na termodinâmica, gerando a equação, chegando na equação do trabalho na mecânica, que é a mesma coisa, né? A ideia de você substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina, né? Então, a máquina começa a fazer a força, aquela força que é o trabalho humano. E eu achei aqui uma fala do Navier, né, que foi um físico, ele não foi tão expressivo no desenvolvimento da termodinâmica, mas ele fala que uma das preocupações da termodinâmica na época, isso escancara toda a ideia, né, toda a relação da termodinâmica com a Revolução Industrial, que é essa. Qual que era a ideia principal? De você construir um conceito de trabalho, né? Olha o nome da grandeza física, trabalho, né? Aquilo que realiza, que era realizado pelo homem. E você tem a força aí colocada, né? A força passa a ser um número, um valor, né? Que, como o Navier mesmo fala, é uma quantidade, uma moeda mecânica ele usa, né? Que é uma quantidade que eu posso exprimir quantidade de trabalho, empregado para efetuar qualquer espécie de fabricação. Você começa a substituir a força de trabalho humana pela força de trabalho da máquina. Isso é o auge da reificação das relações, né? Você deixa de ser, você coloca uma máquina para realizar o trabalho humano e você começa a quantizar esse trabalho. Ora, qual é o impacto disso, por exemplo, na biologia? Né? E que isso depois vem sendo trabalhado em textos científicos, né, e tudo mais. Quanto eu comi, quanto que aquilo vai gerar energia? Eu tenho o equivalente, né, caloria joule, que eu consigo converter facilmente usando essa equação, né? Eu posso criar uma equação que converte aquilo que eu comi de alimento em quanto de força de trabalho aquilo vai me gerar. Né? A gente não tem tempo, já passou do tempo aqui dessa TPC, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas a ideia era justamente essa, você criar uma ideia de moeda de troca energética, em que o ser humano passa a ser uma máquina. Né? A máquina passa a fazer o trabalho do ser humano, e o ser humano passa a fazer o trabalho como uma máquina. Então, começo a quantificar quanto vale no sentido de grandeza física mesmo, quanto que é aquele trabalho, quanto que eu preciso consumir de combustível, né, de alimento, que a gente usa até hoje, né, quantas calorias tem esse alimento. A ideia nasce daí, quanto que eu preciso consumir para poder gerar força, para poder trabalhar. É o auge da coisificação, os românticos sacaram isso, né, eles perceberam isso, o artista é a antena da raça. E hoje, né, onde a gente ainda tem máquinas térmicas funcionando, né? O motor do carro é uma máquina térmica que queima combustível que gera aquela poluição que a gente viu lá. Outra máquina térmica, as usinas termoelétricas, né, que são muito usadas ainda. Aqui no Brasil a gente ainda é dependente de usina termoelétrica, como vocês bem sabem. A gente usa bastante energia hidroelétrica, mas a gente não é autossuficiente ainda em energia hidrelétrica. Então, a eletricidade que a gente consome ainda vem em época de seca e tudo mais, quando vem a bandeira vermelha, né, na conta de luz, vem das usinas termoelétricas. E o que é a usina termoelétrica? Ela funciona, basicamente, o princípio é igual, né, a usina hidrelétrica, ela tem que fazer girar ali uma turbina presa ali a algum aparato eletromagnético, né, que gira e gera a eletricidade, só que ao invés de usar a força da água, ela gera o quê? A força do vapor, né? Então, você tem que queimar um combustível, esse combustível gera vapor, esse vapor gira uma turbina, é uma máquina térmica. Né? A gente ainda usa hoje, a eletricidade que você está usando para assistir essa TPC, ou vem de uma usina hidrelétrica, ou provavelmente em época de seca, de uma usina termoelétrica. E isso gera poluição. E o problema da poluição? Está aí, ó, isso aqui está no caderno lá do aluno, né? Poluição do ar causa a morte de mais de 50 mil pessoas. Tem o link aí, assistam essa reportagem. E essa poluição é gerada onde? Nas usinas termoelétricas e nos automóveis, como vai dizer aqui na reportagem, né? Eu não vou entrar muito porque nosso tempo já avançou. Então, aquela discussão dos românticos ainda é nossa discussão. Claro que em outro patamar.
E aí que entra a física, aí que entra a ciência da natureza, né? E para encerrar essa nossa conversa, eu pergunto para vocês, né? Vocês já pararam, por exemplo, você vai ensinar termodinâmica, você vai ensinar, sei lá, caloria em biologia, né? Ou em química, ou seja, o assunto que for, isso aqui é só uma ideia de como você consegue, você tem um professor ali fazendo um trabalho de literatura, mas você consegue trazer isso para a ciência da natureza também. O que a gente quer dizer com essa TPC? Né? Que foi bem rápida, a gente podia explorar isso com muito mais profundidade, mas o tempo não permite. A gente criou esse hábito de conversar com o nosso colega, até de outras áreas, com o meu colega ali de língua portuguesa, com o meu colega de história. O que você está trabalhando em história? Né? E tentar articular essas aulas. Né? Isso eu estou falando para além já do que tem no currículo, né? Para a gente usar nossa autonomia, nossa liberdade ali como professor. Né? Muitos projetos podem surgir daí. Né? A ideia de você articular as disciplinas, além de enriquecer, né, o aprendizado, é a base do novo ensino médio. Então, criar esses momentos, isso a gente vai ter que conquistar. Isso não vai ser dado para a gente, não. Mas criar esses momentos em que eu consiga conversar com o professor de literatura, conversar com o professor de história, conversar com o professor de filosofia. A gente falou de positivismo aqui. Positivismo está no currículo de filosofia. Né? Enquanto o professor de filosofia está falando em positivismo, eu trazer ali a ideia da literatura e trazer a ideia na física da termodinâmica, pô, imagina como isso enriqueceria. Enquanto o aluno lá na aula de filosofia está vendo o positivismo, em literatura está vendo o romantismo, em física está vendo o quê? A termodinâmica. E essas coisas estão interligadas, né? Como a gente acabou de ver aqui, ainda muito en passant, né? Quer dizer, esse diálogo é estabelecido. Essa pergunta e o desafio que eu lanço para vocês é como estabelecer esse diálogo. Não é simples também, né? Porque a gente sabe que para isso a gente precisa de tempo para conversar com o professor, com os outros professores, para a gente se conversar, né? Isso é uma coisa que a gente não tem. Queria encerrar com essa fala, passo a palavra para a Luzia. Então, obrigado, Dani, pelas contribuições, né? E a gente agradece a todos por esse momento em ATPC. Não esqueçam de contribuir com o nosso formulário de avaliação. As respostas de vocês são sempre importantes para a melhoria e construção do nosso trabalho formativo. Bom, então, beijo a todos, sintam-se abraçados, fiquem bem, e até o nosso próximo ATPC. Obrigada. Tchau, tchau.